Bom, como é que você está? A Carol está bem, fico feliz. Gente, quero começar me desculpando pela demora. Realmente, hoje eu me atrasei um pouco, eu estava em reunião. E aí, né, reunião é aquilo, começa, tem previsão para terminar, mas nunca termina, né? É bem assim. Mas obrigada por terem me aguardado apesar do atraso. Eu estou bem, obrigada por perguntar, Carol. Espero que vocês estejam bem. Lidiane, tudo bem? E Rose, me mandem aí um sinal se vocês estão bem, tá? Espero que sim. Gente, quero começar perguntando para vocês o que vocês lembram que a gente viu na última aula. Vamos lá. O que vocês lembram que a gente viu na última aula? Vamos ver aí se vocês têm memória boa. Ou se vão recorrer para uma colinha que devem ter escrito alguma coisa, né? Também é uma possibilidade. E ninguém está escrevendo. Ah, tá. Carol salvou aqui. Sobre ética no ambiente de trabalho. Perfeito. E qual é a importância da ética para um assistente administrativo, Carol? Na verdade, para todos nós, né? Mas como estamos num curso de assistente, então eu vou perguntar para o assistente administrativo. Vocês acham que esse é um assunto que é muito essencial para um assistente administrativo? É um pré-requisito? Bom dia, prof. Bom dia, Carol. Como a senhora está? A senhora está bem? Estou bem, obrigada. Dá para ouvir direito? Dá sim, perfeito, pode falar. Bom, para um assistente administrativo, acredito que não só para o assistente administrativo, mas para todo profissional, a ética é fundamental, né? Ela demonstra que você é um bom profissional, ela demonstra que você tem caráter, que você sabe trabalhar, que você respeita o ambiente em que está e as pessoas com que você trabalha, né? Perfeito. Isso leva ao encontro de você ser uma pessoa de confiança, alguém em quem a empresa pode confiar os dados dos seus clientes, demais informações que a gente pode considerar que são privadas, né? Lidiane colocou aqui, extremamente essencial, contendo honestidade e respeito. Brilhante. E Rose também incluiu aqui que é a questão da segurança nas informações, porque a gente trabalha com informações sigilosas. Perfeito, galera. Vocês estão de parabéns. E eu queria saber, já que vocês estão assim tão afiadas, se vocês viram o conteúdo que eu deixei ali na plataforma sobre ética. E se vocês viram, o que vocês acharam? Comentem aqui comigo, por favor. Enquanto vocês comentam, eu vou só dar uma bisbilhotada aqui no material. Mas eu quero saber o que vocês acham. Estava conferindo aqui quem que tinha feito comentários.
Rose escreveu assim: isso é muito comum em muitas empresas, pois o pensamento de quem trabalha sem ética é se beneficiar a qualquer custo, né, Rose? É uma verdade. Gente, eu dei aula no Senac há 15 anos atrás. Não, acho que 15 é um exagero, mas há uns 13. E eu já usava esse vídeo que eu coloquei lá na plataforma. Eu acho, assim, um vídeo extremamente rico, sabe? Assim, rico de todas as formas. Ele é potente, ele é forte, ele é firme, como o Roberto Justus tem que ser mesmo. E ele mostra como a gente normaliza, né, a falta de ética, como é muito natural, como ela passa, entre muitas aspas, desapercebido. E isso sai do seu ambiente privado. É tão natural que eu não me envergonho, né, de fazer, de falar, de estar na frente das câmeras. E eu acho fantástico quando aquele cara fala assim: esse não é o meu jeito de trabalhar. E Roberto Justo pergunta: e é o jeito de quem? Porque era você que estava fazendo. Né? Então a gente percebe a contradição das pessoas. Eu acho assim, é um vídeo que eu salivo. Eu vou deixar a Carol falar, que ela levantou a mão, tá? Pode falar, Carol. Não sei se você quer falar em vídeo ou, aliás, em áudio ou em. Não era. Eu acabei não respondendo porque uma menina me entrou em contato pelo WhatsApp comigo, perguntando sobre o link da aula. Aí eu estou explicando a ela que está na plataforma, que não está Uhum. no grupo, tá bom? Tá bom, obrigada, Carol. Eu acho que foi Dai, ela também me mandou, eu também Foi, coloquei que está na foi. plataforma. Eu estou falando com ela, tá? Beleza. Muito bem, gente. Então, assim, essa é a grande sacada, né? E outra coisa também que a gente percebe muito nas organizações é o famoso todo mundo faz. Todo mundo burla o ponto, todo mundo faz hora extra, todo mundo chega atrasado. E porque todo mundo faz, então eu vou fazer também. Mesmo tendo consciência de que, eventualmente, isso não é certo. Eu tenho muitas histórias pessoais e profissionais em que a história de que todo mundo faz, parece que a gente deve normalizar por isso, né? Então a gente tem que ter esse pé no freio, vamos dizer assim, sobre o que é que todo mundo faz, por que que todo mundo faz, e será que o que todo mundo está fazendo realmente deve ser considerado? Será que o que todo mundo está fazendo realmente é ético? Será que o que todo mundo está fazendo vai levar todo mundo para um bom caminho? Então, no geral, eu acho que esse vídeo sobre ética que eu trouxe ali do Roberto Justus, ele nos propõe essa reflexão, né? Mas eu não vou me estender muito porque é um fórum, então eu quero que vocês também exponham muitas coisas lá. Dito isto, além da ética, quem lembra o que mais que a gente falou aqui na última aula? Lembrando que a disciplina é rotinas administrativas, eu ia dizer unidade curricular. A unidade curricular é rotinas administrativas. Então, o que a gente viu sobre isso? Rose me deu a da sua graça. Quero ouvir vocês. Vamos, meninas. Vamos aproveitar que estamos só nós. Podemos falar dos meninos. Brincadeirinha. Certo? Teve um ponto importante que eu queria que vocês falassem, mas vocês estão me enrolando. Carol falamos sobre ter uma comunicação clara e que tudo comunica. Ai, Carolzinho me deixando feliz. Isso mesmo, falamos sobre comunicação clara, como tudo comunica, a nossa imagem. Inclusive, eu queria fazer um adendo aqui, porque eu cheguei aqui no outro dia e tem uma pessoa que trabalha com a gente aqui, que está neste curso, e aí a pessoa disse assim: eu agora sou uma pessoa que ando cheirosa. E eu não tenho condições com esses meus alunos.
eu não tenho condições. E aí dei um cheiro, né? Com todo respeito, mas aí dei um cheiro para provar que, ó, tá sucesso, sucesso. Vocês também fizeram isso, né? Pode admitir. Gente, muito bem. Além desses detalhes, teve um outro ponto que eu até agora fiquei em dúvida. Será que eu falei ou será que eu pensei que eu falei? Mas eu acho que eu falei. Eu falei sobre a divisão da agenda em 3 categorias? Acho que eu falei. Falei, né, Carol? Ainda bem, a Maria já estava preocupada. E aí eu queria saber se alguma de vocês testaram essa forma. Quem conseguiu testar, o que achou, como é que foi, quem não conseguiu, mas para quando vai me prometer que vai conseguir. Enfim, queria saber disso também. Carol, sim, consegui testar e aprovei. Ó, fico feliz, mais um adepto aí. Deixa eu compartilhar o slide para a gente começar. Ai, meu Deus, de novo, esse é o ele, dividir minha tela. Aqui. Vamos ver se agora vai. Vai. Ninguém mais além de Carol? Ó, Rose colocou. Eu já uso agenda no Google, porém não uso divisão, separo por cores. Perfeito, Rose. Ok, gente. Como não está indo, tá? Vou no meu método antigo mesmo aqui. Opa. Ó, o que a gente hoje vai conversar? Um setor da empresa, resgatando aí o que a gente falou, porque eu lembro que a gente também falou sobre a importância de ser um profissional organizado, não é isso? Me confirmem aí, porque às vezes são muitas turmas, eu acho que eu falei uma coisa e, na verdade, falei outra. Me confirmem se eu falei sobre a importância de ser um profissional organizado e como isso realmente é um divisor de águas na nossa carreira. Eu lembro que eu até exemplifico comigo, né? Ok. Feito isso, eu queria que a gente começasse a pensar nesse exercício aqui. Se um setor de uma empresa envia uma solicitação importante, mas o documento se perde, o que poderia ter sido feito diferente, pessoal? O que vocês acham? Digam aí para mim, por favor. Carol, você escreveu, dá para separar o que é prioridade e o que não é. Mas você está falando sobre a agenda ou sobre a minha resposta? Sobre a minha pergunta, melhor dizendo. Sobre a agenda, certo, perfeito, é verdade, é bem verdade. E sobre a pergunta, o que vocês acham? O que poderia ter sido diferente para evitar que esse documento se perdesse? Ter enviado por e-mail é uma possibilidade, ótimo. O que mais? Tem uma informação que eu já falei em aula, e é por isso que eu estou me dando ao trabalho de fazer essa pergunta. Ter enviado por e-mail é uma possibilidade, mas vamos considerar que é um documento que precisa ser físico. E aí, como que eu poderia ter organizado isso melhor, galera? Se perdeu foi por falta de organização, é verdade. Mas pode também ter um outro agravante. Lembram que a gente falou sobre protocolo?
e a importância da gente protocolar as coisas. Quem lembra sobre isso? Quem lembra que eu falei sobre a relevância da gente saber onde estão os documentos, como eles, quem recebeu. Então, com isso, eu posso até ter perdido ele, mas eu vou ter quem foi o responsável por receber. Então, vocês concordam que é muito melhor eu chegar e dizer, eu entreguei esse documento para Clara, do que eu deixei no setor, deixei em cima da mesa. É uma coisa que demonstra o quê? Banalização. Se era um documento importante, alguma solicitação importante, eu poderia ter priorizado o rastreio desse documento. E como que eu poderia ter priorizado esse rastreio? Perfeito, a Carol lendo meus pensamentos. Ter como conseguir rastrear esse documento. É isso aí, Carol. Brilhante, certo? Lidiane colocou, ou implementar um sistema de gestão de um protocolo de comunicação formal. Brilhante, certo? Vamos a outro exemplo. Um colaborador enviou um e-mail sem nenhuma saudação, com um tom informal para o seu gestor. O conteúdo é útil, mas a forma gera ruído, gera distorção, certo? Na comunicação. A pergunta é: como que o assistente administrativo poderia evitar esse tipo de situação? Só voltando aqui, Rosana colocou, peraí. Adotar um processo de controle e registro de envio e recebimento de documentos, preferencialmente digital, garantindo que nada se perca e que todos possam rastrear o caminho do documento. Uma salva de palmas para essa menina, porque foi demais. É isso aí. Perfeitamente, Rosana. Rosana, ok. Gente, agora vamos pensar juntas sobre o segundo ponto. Como que esse assistente administrativo poderia ter evitado esse tipo de situação? O que vocês acham? Vamos lá. Quero muitas participações hoje. Cadê a Daiana? Ou é Daiane? Que não... Estou aqui, professora. Ai, online, só deu tempo de eu falar. Eu quase não acho o link, mulher, esperando no grupo. Pois então, vamos lá, me ajude aí nessa pergunta. Como é que o assistente administrativo poderia ter evitado essa situação de ruído que ele criou? Cadê vocês, meninas? Lidiana escreveu, adotando um tom formal, utilizando saudações e despedidas apropriadas. Perfeito. E se ele adotar isso, conforme Lidiana está dizendo, ele já traz um profissionalismo, sim ou não, pessoal? Rose colocou, primeiramente, ele tem que colocar uma saudação e uma breve introdução. Perfeito, isso mesmo. Quando a gente traz esse tipo de comunicação, a gente faz o que foi falado na última aula, que é a comunicação clara. Isso transmite profissionalismo, seriedade, elegância, educação, formalidade e, sobretudo, isso também fala sobre a importância da gente priorizar a hierarquia dentro de uma instituição, certo? Carol escreveu, escolhendo bem as palavras, mesmo que não fossem tão formais. É importante a gente também não ser formal demais. Por quê? Porque pode ser que eu não consiga transmitir a minha mensagem se eu for formal demais. Eu tenho um amigo que ele é muito formal. E tem horas que eu penso, meu Deus do céu, quase que ele acha que ele está fazendo um ofício para um desembargador, porque é sempre
muito formal. As conversas mais simplórias dele são muito formais. O lado do direito, por exemplo, é uma área que é naturalmente muito formal. E eu acho que a coisa que a gente precisa priorizar em qualquer área, em qualquer comunicação é com quem que eu estou falando. Quando a gente vai falar com uma criança, a gente não tem que meio que mudar a nossa forma de comunicação. Quando a gente vai falar com um surdo, quando a gente vai falar, a gente precisa mudar a forma como a gente se comunica. A aula que eu dou presencialmente é muito parecida, confesso, com a aula que eu dou online, mas não é a mesma. Eu preciso mudar a minha forma de comunicação. Se eu dou aula numa faculdade, numa pós-graduação, eu não posso dar a mesma aula no ensino médio, no ensino técnico, no ensino de qualificação. Por quê? Porque o nível de conhecimento é outro. Ontem, por exemplo, eu estava numa turma que eu tinha alunos que eram graduados e alunos que ainda estavam terminando o ensino médio. Então, eu preciso nivelar essa comunicação e falar de forma que eu transite entre todos esses mundos, certo? E quando isso acontece, eu permito que essa comunicação aconteça, ela flua. Porque, obviamente, o intuito de quem fala é ser o quê? Compreendido, sim ou não? Então, não adianta eu falar uma linguagem que o outro não entende. Então, eu estou fazendo esse adendo aqui só para exemplificar exatamente o que Carol falou sobre a questão de ser tão formal. Não é falar de forma rebuscada, de forma que seja difícil de ser compreendido. É ter uma estrutura, como muitos de vocês falaram. Ter início, meio e fim, fazer uma introdução sobre o assunto, isso evita gerar ruídos, certo? Vou terminar de ler aqui os comentários de vocês. Tayane colocou, evita e-mail de conduta informal. Sim, evitar e-mail de conduta informal, perdão. Já que é uma conversa direcionada ao trabalho e não uma conversa informal. Perfeito, certo? E Osana colocou, o assistente administrativo poderia evitar essa situação orientando sobre a importância da linguagem formal em e-mails corporativos, revisando o tom das mensagens e promovendo boas práticas de comunicação profissional. Perfeito, certo? Isso também, essa questão da comunicação, é importante lembrar que tudo comunica. Então, é importante considerar que não se trata só do e-mail, também se trata do tom de voz, da forma como a gente se porta, certo? Como a gente mantém a nossa postura, tá bom? Dando continuidade, eu queria dizer que organizar, ou seja, em se tratando de rotinas administrativas, é muito mais do que manter tudo no lugar. Muitas vezes, quando a gente fala sobre a palavra organização, a gente já pensa naquelas caixinhas organizadoras, a gente já sai priorizando a parte visual de algo. Mas organizar é muito mais do que isso. É criar um ambiente que seja funcional, produtivo e saudável. Então, quando a gente pensa sobre a questão de o quanto este ambiente é produtivo, funcional, eu gosto muito dessa palavra, funcional, eu entendo que ele torna saudável, por quê? Porque ele facilita a minha vida, certo? Eu tenho muitas pegadinhas na minha vida, assim, que pode até não ser bonito, mas é funcional para mim. Um bom exemplo está aqui na minha mesa. Eu tinha muita dificuldade, quebrava muito o controle de entrada na minha casa, porque sempre caía. Então, eu comprei primeiro isso daqui, que aí eu boto no pescoço. Depois, eu percebi que eu uso muito, dependendo da disciplina que eu estou, pendrives para imprimir materiais aqui. Então, o que eu fiz? Além da minha chave, do meu controle, eu também coloquei o meu pendrive aqui. Por quê? Porque está sempre no meu pescoço. Então, aqui eu estou demonstrando de forma banal, mas ao mesmo tempo lógica, como o meu cérebro transforma isso de forma funcional. Então, como eu tenho sempre a chave no meu pescoço, eu tenho também o pendrive sempre no meu pescoço. E o controle deixou de cair.
Então, deu para entender como a organização, ela fala muito mais do que a gente deixar algo bonito. Precisa ser deixado algo de forma funcional, porque é isso que torna as coisas, de fato, saudáveis. É saudável porque minha cabeça deixou de se preocupar, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Um bom assistente administrativo não é apenas quem executa tarefas, mas quem mantém o ritmo da empresa, funcionando com responsabilidade e método. Então, vocês conhecem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas elas são boas porque elas estão ali apenas fazendo o trabalho delas. Mas, de repente, fazer o trabalho de qualquer forma não se trata de fazer bem feito. Então, quando a gente faz de forma responsável, ética, com método, com praticidade, a gente ganha tempo, a gente tem maior comunicação, mais clareza, a gente, inclusive, contagia, entre muitas aspas, demais setores ou demais colegas com a nossa metodologia. Por quê? Porque a gente entendeu que dentro dessa rotina é imprescindível que a gente seja organizado. E ter rotinas administrativas é isso, ser organizada, certo? Para mim, de novo, Ana Cristina, o meu dia só pode começar depois que eu tomo um banho, porque eu sinto que o banho, eu estou acordando enquanto aquela água está caindo. E tem pessoas que tudo bem. Opa, minha chave caiu. E tem pessoas que não, elas não funcionam assim. Mas dentro da minha organização, eu vou funcionar dessa forma. Se eu sei que eu vou acordar ali, eu adotei isso como rotina. Minha prioridade é acordar, banheiro, banho. Aí meu dia começa. Então, quando a gente pensar na palavra rotina administrativa, no conjunto de palavras, né, na expressão rotinas administrativas, eu quero que a gente pense sobre como essa rotina no ambiente profissional ela pode ser funcional para vocês, para a empresa como um todo, beleza? Muito bem. Aqui eu quero falar sobre o conceito de controle administrativo. Então, para a gente ter controle da administração, eu preciso, primeiro, acompanhar, registrar, medir e corrigir. É quase um PDCA. Vocês estão ouvindo umas batidas? Pessoal, vocês estão ouvindo umas batidas? Sim? Tá, então eu vou pedir um minutinho para eu conversar com o pessoal aqui, certo? Oi, vamos lá. Vou explicar, Rose. PDCA é uma das ferramentas da qualidade, certo? Vocês vão ver isso no curso de ferramentas da qualidade que eu solicitei ali nos cursos, certo? Mas o PDCA, ele vai trabalhar exatamente de modo a corrigir algo que é como se fosse um círculo em que a gente primeiro planeja, depois executa,
depois a gente analisa e, se for necessário, a gente corrige o que for necessário. Então, aqui eu vou ter exatamente como medir, como registrar. Só que eu não tenho como fazer isso se eu não acompanhar. O acompanhamento é o que me permite fazer essa análise. Então, eu quero que vocês pensem na palavra controle e reflitam sobre qual a importância dela para um assistente administrativo. Por que que o assistente administrativo precisa trabalhar numa empresa, num escritório, e usar dentro das rotinas administrativas um controle? O que vocês acham, meninas? Vamos, não me enrolem. Explique melhor, Carol, para que ele possa fazer melhor, o melhor na sua função. Como assim? Não vale colar a última frase que está ali embaixo. Para que ele possa fazer o melhor, para obter mais organização, é uma forma, certo? Produtividade, verdade, reflete na produtividade também. Então, controlar significa exatamente, não é a questão de manter-se no controle, mas vamos lá. Se eu falar sobre controlar gastos, eu estou falando sobre segurar mais a onda e não ser tão mão aberta. Quando eu falo sobre controlar peso, eu estou falando sobre não sair comendo tudo, mas ter ali uma noção. O controle é uma palavra que está muito correlacionada a equilíbrio, certo? Então, controle administrativo é como eu posso ter a análise de equilibrar esse setor, certo? Como que eu posso equilibrar a administração? E aí, aqui eu quero fazer um adendo, que é, esse controle, ele vai dar para o assistente administrativo o norte de se ele pode se estender mais ou menos, se ele pode afrouxar a mão ou prender, se ele pode deixar a coisa mais livre ou ser mais rigoroso, certo? Ou, inclusive, se a gestão pode ser mais rigorosa ou ser mais liberal. Então, aqui eu trouxe um exemplo. A importância do controle de ponto é uma espécie de controle. Por quê? Porque o ponto é o que faz com que a folha de pagamento possa ser realizada. Quando o ponto não é feito de forma séria, a gente não tem controle do quanto os funcionários estão trabalhando. A gente não tem controle de quantas horas de trabalho os funcionários estão tendo, se eles estão tendo hora extra ou se não tem. Então, por exemplo, a CLT implementou a questão do ponto para que a gente consiga ter essa noção, né? Ora, será que os funcionários trabalham de mais ou de menos? Ainda essa semana eu estava dando uma aula e eu estava explicando que a hora extra, ela é uma exceção, certo? Quero ver se todas vocês estão aqui, quero reações. Não estou sentindo que vocês estão aqui. Estou de olho em vocês, hein? Ok, agora eu acho que vocês estão. Exato. Então, vamos lá. A hora extra, ela é uma exceção. Se eu tenho 10 funcionários e desses 10, frequentemente, 8 ou 9 funcionários estão fazendo hora extra, qual é a análise que eu tenho disso? Como é que eu estou medindo isso? Eles estão tendo hora extra. Quando eu acompanho isso, eu tenho uma informação que está sendo dada aqui.
Eu tenho 10 funcionários, 8 ou 9 estão fazendo hora extra frequentemente, está faltando pessoal. É uma empresa que nitidamente precisa contratar mais pessoas, certo? Então, quando eu tenho essa informação, eu tenho a possibilidade de corrigir, certo? A importância de controlar o ponto é exatamente, caramba, todo mês eu estou pagando muita hora extra, dá o preço de um salário. É melhor eu contratar mais uma pessoa, certo? Isso também me dá a noção de frequência de colaboradores. Eu tenho uma colega de trabalho que ela diz muito assim, que contra dados não há argumentos. Fato. E aí, se contra dados não há argumentos, eu tenho os dados registrados de que o colaborador, de 30 dias de trabalho, ele falta 18. Eu tenho dados de que esse colaborador não é vantajoso para mim. Ele não é lucrativo, ele não paga o salário dele, quando eu digo se pagar, né? Então, isso me dá a possibilidade de controlar dentro da administração. Tá dando para entender, gente? Eu vou ler aqui os comentários enquanto vocês estão reagindo aí. Controlar e corrigir. Osana, o controle administrativo e dentro dele o controle de ponto ajuda a manter a organização, a eficiência e transparência nas rotinas da empresa, contribuindo para um melhor desempenho coletivo e individual. Isso aí, perfeito, é verdade. Certo? Até aqui tudo bem, né? Então, a gente vai falar sobre os modelos de controle. Eu posso ter o controle, eu posso ter o controle manual, que é o quê? Por exemplo, um ponto que é manual. Eu coloco lá 7 horas da manhã, saio 11 horas da manhã, volto 2 horas da tarde, saio de novo 1 hora, né? E saio às 17. É uma espécie de controle manual. O controle manual tem um agravante. Ele dificilmente é fiel. Ele permite ser burlado. Por quê? Porque ele é manual, certo? Então, para isso, a gente vai pular para eu falar sobre os sistemas eletrônicos. Os sistemas eletrônicos, por sua vez, são muito mais efetivos. Eles são fiéis, tá? E aí a gente vai ter planilhas também, que não são tão confiáveis, mas dependendo do porte da empresa, é uma excelente ferramenta que pode ser confiável de acordo com a, digamos assim, eficiência de quem está fazendo a planilha. Então, tem que ter muita habilidade para saber como manter essa planilha segura, minimamente. E a questão biométrica, que é o quê? É a questão de quão fiel, de novo, é esse ponto, esse controle. Quando eu digo que o sistema eletrônico ele é mais fiel, o biométrico ele é exato. Por quê? Porque ele parte de uma leitura facial ou ainda de uma leitura manual, né? Que é do dedo, a leitura da biometria, certo? Então, a gente vai ter esses tipos de controle, por exemplo, de acesso. Tem empresas que são muito tecnológicas e, consequentemente, o acesso às portas ela é feita de forma biométrica, tá? Então, as pessoas que têm acesso a determinados setores são as pessoas que têm as digitais devidamente fiéis ali registradas, tá? O papel do assistente administrativo é garantir a confiabilidade dessas informações. Então, claro que quando a gente trabalha como um assistente administrativo, e, por exemplo, eu vou trabalhar com o controle manual, aqui tem uma pegadinha muito forte, que é, se eu sou assistente administrativo e eu vou trabalhar com controle manual, o nível de ética ele precisa ser muito mais rigoroso. Por quê? Porque o sistema não me permite muita flexibilidade, certo? Não é que em algum momento você pode não ter ética, eu estou falando sobre níveis, entre muitas aspas, certo? Mas não dá para alguém que é um pouco ético trabalhar com o sistema manual, porque a probabilidade de burlar é infinitamente maior, certo? Rose colocou assim, ó.
Professora, eu tenho uma dúvida sobre esse ponto manual. Como é anotado o horário? Por exemplo, se eu chego às 7h55 e anoto essa hora, ou o horário das 8. Rose, o horário de trabalho, o horário de ponto, ele vai ser sempre o horário de trabalho. Não é o horário que você chega na empresa, porque você pode chegar na empresa e escovar dente, e limpar rosto, e fazer mil coisas, mas é o horário que você efetivamente começa a trabalhar. Ah, professora, mas eu chego 7h55, tiro a mochila e já começo a trabalhar. O correto é isso, certo? Por que eu falei que o ponto manual ele permite que seja burlado? Porque geralmente as empresas, inclusive, fazem essa espécie de orientação. Ah, pode colocar tudo 8 horas e depois tudo 17 horas e etc e tal. Então, o ideal é que você siga o horário certinho, tá? Começou a trabalhar 7h55? 7h55, certo? Saiu 11h02? É 11h02, não é 11 horas, é 11h02. Não é hora. Se fosse digital, não ia ser 11h02? Certo? Osana colocou. O controle eficiente, seja manual ou eletrônico, depende da atenção, responsabilidade e ética do assistente administrativo. É verdade, Osana. Que atua como um garantidor da veracidade das informações dentro da empresa. Gente, em todos os setores e em todas as funções, sempre a ética vai ser o que rege as pessoas e os profissionais, certo? Então, o papel do assistente é exatamente garantir a confiabilidade dessas informações. Alguns cuidados éticos que são necessários que a gente se atente, certo? O registro deve refletir a realidade. Aqui está a questão que era Rose que tinha falado, que Rose falou. É a veracidade, o que de fato aconteceu, sem manipulação de horários. Porque quando a gente recebe essa orientação, não pode colocar tudo 8 horas, é uma espécie de manipulação, sim ou não? Claro que é, né? Não, todo dia eu não começo religiosamente a trabalhar 8 horas. Eu não sou um robô, né? Então, há variações. Às vezes eu começo 7h52, 7h55, 7h59, mas esse registro precisa ser, e portanto, melhor dizendo, esse registro precisa sempre refletir a realidade. Rose escreveu assim: a realidade de algumas empresas é o funcionário chegar 10 ou 15 minutos antes para organizar o local. Nesse caso, como fica? Como organizar o local faz parte do seu trabalho, é um trabalho. Você tem que bater o ponto, certo? Agora aqui eu preciso também ser muito honesta para falar uma coisa. Eu acho que isso a gente precisa conversar com a empresa, com o superior, com o gerente, com o RH, enfim. E mostrar esse ponto. Olha só, se eu preciso chegar 10 a 15 minutos para organizar o local, isso também é meu trabalho. E, portanto, eu preciso bater o ponto antes. É importante também considerar como essa comunicação vai ser feita. Ela deve ser feita de forma profissional e, sobretudo, respeitosa. Por 2 razões. Você não precisa iniciar uma briga com essa informação. E, segundo, é importante que a empresa saiba que você tem conhecimento. E terceiro, então não eram 2 informações, eram 3, é que a gente precisa criar limites nas empresas. Então, o que são esses limites? Tá, deixa eu só terminar meu pensamento. Criar limites. E o que são esses limites? É deixar claro que, olha só, eu sei que isso daqui faz parte do meu ponto. Só que é desconfortável a gente fazer isso porque corre o risco de, eventualmente, eu não ficar nessa empresa, certo? Mas pensem, vale a pena eu correr o risco de não ficar nessa empresa por causa desse questionamento? Gente, só quem pode responder isso é vocês. Por quê? Porque quem sabe o grau de necessidade desse trabalho na sua vida é você. O outro ponto é, eu acho que não é de todo péssimo que você sente para ver isso. Agora eu estou vendo folha de pagamento com uma outra turma, e aí eles disseram, uma aluna disse assim, não sei o que, não sei o que, então eles estão me roubando. Eu digo,
não é bem assim que as coisas andam. Mas você pode se dirigir ao RH e perguntar, eu queria entender esse cálculo aqui, e etc e tal. Gente, não é chegar já com o pé na porta e achar que as coisas vão se resolver assim. É partir de um diálogo. E é esse diálogo que, de fato, faz a gente ser profissional. Queria entender como é que esse cálculo aqui foi feito, porque eu não estou entendendo esse valor. Você poderia me ajudar? Isso é uma coisa. Agora, chegar lá, eu acho que vocês estão me roubando porque esse valor daqui não está certo? Só um pouquinho. O mesmo se aplica nessa realidade, certo, Rose? Então, se eventualmente você precisa chegar 10 a 15 minutos antes, é importante que você chegue para conversar com os superiores e diga, olha, se eu preciso chegar de 10 a 15 minutos antes, eu também estou trabalhando. E se eu não chegar, como é que funciona? Certo? Porque se eu estou trabalhando, eu preciso bater o ponto. Ok? Um exemplo prático e alguns erros simples, como não registrar atrasos ou trocas de horário. Isso, gente, pode gerar um impacto no setor de RH. Aí aqui eu queria falar sobre o efeito dominó da falta de controle, certo? Vou só terminar de ler para eu adentrar nisso daí. Podem gerar impactos no RH, na folha de pagamento e na produtividade. Se eu sou uma empresa que paga os funcionários pela carga horária, é imprescindível que eu precise desse controle de forma rigorosa. Se eu sou uma empresa que não quero trabalhar com horas extras, é importante que eu crie um banco de horas e que eu tenha um controle rígido, entre muitas aspas, sobre como que a produção dos meus colaboradores está sendo feita. Então, saber o que estão fazendo, que horas estão fazendo, quanto tempo está levando, talvez acesso à agenda de forma geral, tá? Isso é muito importante porque isso impacta no financeiro da empresa. Muitas vezes a gente é funcionário e a gente não pensa nesse lado. Mas, na verdade, tudo da empresa, toda decisão da empresa, ela parte exatamente desse lugar, financeiro. Se a empresa tira o café, é mais dinheiro. Se ela dá um desconto num produto, é mais dinheiro para, desculpa, é menos dinheiro para ela. Se ela contrata alguém, dependendo do olhar dela, pode ser mais ou menos dinheiro. Então, tudo que a empresa decide, ela decide pela questão financeira, certo? Até aí tudo bem? E aí eu queria que vocês pensassem que tipo de controle você já utilizou ou conhece e considera que é eficiente? Quem pode me contribuir aí, de alguma forma? E me dizer também por quê. Deixa eu só terminar, porque eu acho que eu terminei. Terminei. Vamos lá, galera. Que tipo de controle você já utilizou ou conhece e considera eficiente? Bora, galera. Às vezes eu sou paciente demais com vocês. Controle e correção, não entendi, Dayana. Qual foi o tipo de controle que você utilizou?
Ó, deu até sono esperando vocês falarem. Só sistema de câmera, maravilhoso. Rose, maravilhoso. Ó, uma das coisas que a gente vai perceber é que uma só ferramenta, ela não é suficiente. Ela é uma porta, mas ela não fecha. Por quê? A gente ter, por exemplo, um ponto eletrônico e câmera, eu vou ter um conjunto de evidências. Se eu tenho, por exemplo, um ponto manual e câmera, eu tenho um conjunto de evidências. Vamos supor, eu posso até escrever que foi às 17 horas que eu saí, mas na câmera consta que era às 17h30, certo? E é muito, muito legal a gente ter essa questão do conjunto de ferramentas que nos possibilitam esse controle. Sem problema, Daiana, tá tudo bem, tá? Eu vou ler o que Rose escreveu aqui. O controle de segurança, não, controle eletrônico e biométrico é o mais eficiente, confiável, combina agilidade, precisão e segurança, tornando a melhor opção para as empresas e buscando eficiência. Gente, o biométrico é muito eficiente, realmente. Eu já tive até biométrico em prédio que eu morava. Ele é muito seguro, muito eficiente e preciso, né? O que a gente pode, obviamente, identificar. Agora, é toda empresa que pode? Aí é outra categoria, né? Aí é outra história. Mas uma câmera é um sistema que é muito seguro, inclusive nas nossas casas, né? Realmente. E eu quero que a gente converse um pouco sobre isso ao longo dessa semana, certo? Eu vou colocar um debatezinho para a gente conversar sobre essa questão de os tipos de controle e como eles podem não só contribuir para o assistente administrativo trabalhar melhor, mas facilitar a vida do assistente administrativo. Por quê? Porque, às vezes, também, a empresa ela precisa considerar que o assistente administrativo ter uma ferramenta que auxilie ele melhor é garantir que ele possa ter mais tempo disponível para outras atividades que vale a pena considerar, podem ser de fato de ordem mental, que eu digo, a questão da gente realmente pensar sobre determinadas coisas. Por outro lado, eu também quero convidar vocês a ser essa cabeça pensante. Não ser apenas, que é um mito, eu posso dizer assim, que o assistente administrativo ele é apenas um executador. Ele tem que sentar e digitar, ele tem que sentar e contar, ele tem que sentar e calcular. Mas o assistente administrativo precisa pensar. Por quê? Quanto mais ele pensar, é a história de a gente afiar o facão por muito tempo e dar uma machadada só, certo? Então, quanto mais o assistente administrativo for uma pessoa pensante, for um cérebro pensante, mais eficiente ele será em seu trabalho. Então, agora, de novo, eu estou fazendo com uma turma a questão da folha de pagamento, e aí eu passei uma atividade, eles já começaram a fazer. Eu falei, se vocês pensarem antes de simplesmente sair fazendo, a coisa fica muito mais fácil. Então, quando a gente pensa sobre como calcular um ponto, se eu ficar pensando, fizer uma pesquisa, analisar alguma... Aí eu vou abrir uma planilha, aí eu vou pensar em como essa planilha vai funcionar melhor, etc. e tal. Entende que isso é o que diferencia a gente? Porque vai ter... E outra coisa, muitas vezes Carol vai optar por fazer uma planilha de uma forma e Rosemary vai priorizar fazer de outra forma, porque Rose funciona dessa forma e para ela é melhor. E tá tudo bem, certo? Aqui eu quero também fazer um adendo sobre a questão da agenda. Eu dei a dica, etc e tal. Mas poderia ser que Carol tivesse testado a agenda. Eu testei e não gostei. E tá tudo bem. Porque não é porque eu disse que Carol precisa seguir a risca. O que Carol precisa seguir à risca é a norma da empresa.
Agora, se a empresa deixou livre, a professora deixou livre para ela escolher, aí, minha filha, é a critério dela. Porque vai ter pessoas que funcionam melhor com post-it, vai ter pessoas que funcionam melhor com a agenda do Google e vai ter pessoas que funcionam melhor com aquelas agendas manuais. E tá tudo bem. O importante é que as pessoas funcionem, certo? Carol colocou assim, ano passado eu trabalhei como coordenadora de um comitê e precisava prestar conta da nota fiscal do meu almoço, mas não era tão eficiente, eu acabava perdendo tempo no restaurante. Conversei com o meu superior e resolvemos que não precisava mais prestar conta com nota fiscal. Perfeito, é isso aí. Eu costumo muito, ontem ainda eu estava assistindo uma aula sobre ética, curiosamente, e, ao final, foi feita uma pergunta que o professor respondeu exatamente que, na maioria das vezes, um diálogo resolve 90% dos problemas da humanidade. O problema é que as pessoas tendem a não fazer esse diálogo, certo? Elas tendem a, não gostei do que você falou, então eu lhe bloqueio. Eu crio um perfil fake e vou falar de você. Eu não tenho, e eu gosto muito de uma expressão que é assim, como adultos que somos, porque eu penso que adulto é quem dialoga. Criança não dialoga, criança faz birra. Criança se joga no chão do supermercado se você não der um chocolate para ela. E grita, e esperneia, e adulto senta e diz, olha só, eu não gostei daquela atitude, etc e tal, eu queria que você me desculpasse, ou eu queria que isso não se repetisse. É adulto que faz isso. Adulto reconhece as suas deficiências, os seus tropeços, porque já entendeu que não é perfeito. Quem acha que é perfeito é adolescente. Adolescente não jura que é o rei da cocada preta? Jura, gente, olha. Quero nem contar para vocês, viu? Eu tenho umas pessoas assim que eu acho que juram, viu? Mas, resumindo, na maioria das vezes, sim, um diálogo resolve muitos problemas da humanidade, certo? Então, o exemplo de Carol vem a coroar a nossa aula. Por quê? Porque fala desde o início da nossa aula. O exemplo de Carol traz o que foi falado sobre o e-mail que foi enviado, se o assistente administrativo se equivocou, o chefe dele sentar com ele para dar um feedback de forma cordial, é uma conversa que resolve 90% dos problemas, né? Outra coisa, a gente trazer essa leitura de que esse diálogo que conversa com a nossa última aula sobre a questão da comunicação clara, não é uma comunicação de entrelinhas, não é uma comunicação de fofoca de corredor, é uma comunicação clara, onde eu chego, exponho meus pontos, você expõe os seus, e a gente chega num denominador comum, certo? Rose colocou assim, eu deixava o pessoal da contabilidade doidos, porque o meu horário de ponto não batia. Porque como eu trabalhava em uma clínica, eu tinha que chegar no horário em que tinha pacientes agendados, ou seja, eu tinha dia em que eu entrava de manhã e no outro dia eu entrava à tarde. Então, assim, de novo, as peculiaridades, né? Eu dou aula presencial aqui e eu tenho uma norminha de que o aluno ele não pode ir ao banheiro depois de 30 minutos de aula. Depois de 30 minutos que a aula iniciou. Porque a aula acabou de iniciar. E se você entrou na sala e vai sair, qual foi o sentido de você ter entrado? Por que você não foi antes? Né? E essa norminha ela é passada já no primeiro dia de aula. E aí eu exponho várias normas que eu tenho, mas essa é a mais problemática. E aí, geralmente, quando eu finalizo, eu falo, gente, isso é a norma. Só que toda norma tem exceções. O que são as exceções? É uma infecção urinária, é uma menstruação que chegou de forma... É que você está grávida e, portanto, sua bexiga fica mais apertada. E está tudo bem. Só que eu não posso pontuar essas normas, essas exceções aqui. Se você tem uma exceção, você não precisa expor para 30 alunos. Você chega aqui,
e diz, professora, eu queria expor que eu estou grávida, professora, eu estou com infecção urinária, será que eu poderia? E está tudo bem. Mas isso parte de um diálogo, entende? Então, eu sempre exponho a importância da gente dialogar, porque a gente precisa. E em se tratando de um curso profissionalizante, o que é um curso profissionalizante? Eu estou estudando para me tornar um profissional melhor. Como eu posso ser um profissional melhor se eu não tenho diálogos? Se eu não tenho abertura para conversar com o meu superior? Se eu não me comunico com a contabilidade? Se eu não chego num acordo banal que é precisar ou não emitir notas fiscais sobre o meu almoço? Então, um profissional, ele não é profissional porque ele se veste de terno e gravata. Ele não é um profissional porque ele anda num carro do ano. Ele é um profissional porque a postura do conjunto dele traz essa imagem de profissional. De chegar como adulto, sentar e dizer, olha só, eu queria ver se a gente conseguia um ajuste nisso daqui. Eu queria saber se eu poderia abrir essa sessão. Eu queria que vocês contassem comigo quando fosse necessário. É assim, profissionais agem. Não é com picuinha, com nhen, entende? Pessoal, deu para entender? Ai, meu Deus, já estamos acabando. Posso encerrar aqui minha exposição, mas eu também quero saber de vocês como foi a aula de hoje e o que é que vocês aprenderam na aula de hoje. Vamos lá. Thay apareceu agora, dando palminhas. Tu acha? É ousada essa Thay, viu? Brincadeirinha, viu, Thay? Vamos lá, quero saber o que vocês acharam e o que vocês aprenderam hoje. Vamos lá, sem enrolação, rapidão. Osana, ótima aula, professora. Não me disse o que aprendeu, Osana. Bora, bora, bora. Cadê ali, hein? Lidiane deu 2 palavras no começo, nunca mais. Às vezes, eu não sei não, viu? Osana, melhores práticas administrativas. Carolina, ótima, professora, aprendemos sobre controle administrativo, seus conceitos e modelos. Lidiane, calma, mulher. Rose, professora, não esqueça a lista de presença. Não precisamos mais de lista de presença. Você acredita, Rose? Agora é automática, tá? Pode ficar tranquila. Tayane, amei a aula. Eu aprendi sobre... Não, eu aprendi que a organização é essencial, principalmente para ajudar tanto na empresa como os funcionários. Assim, nenhum deles irão se prejudicar. Perfeito, Thay. Muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver. Cadê Lidiane? Tô calma, viu, Lidiane? Tô bem calminha. Cadê Nathalie? Eu acho que Nathalie tá só de corpo presente. Como é que a gente diz? Só de corpo presente, tá sem imagem e ação. Bora, galerinha! Carol, muitos coraçõezinhos. Gente, está sendo um prazerzão ter vocês como alunos aqui. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Não estamos acabando o curso, tá? É só porque eu estou enrolando para as meninas escrever alguma coisa. E dizer também que a gente tem sempre cursos abertos, então participem, se aprofundem, se dediquem mais. É tão bom essa reforma, né, de conhecimento mesmo, às vezes a gente resgatar muitos conhecimentos que estão esquecidos, ou que às vezes não fazem tanto sentido. E também, às vezes, a gente está tão imerso no ambiente de trabalho que a gente estar num curso é meio que sair para respirar e encontrar outras pessoas que comungam dos mesmos pensamentos da gente, que a gente também faz uma troca e também está com o mesmo intuito de aprender. Às vezes faz uma amizade, que faz uma indicação em algum lugar para você trabalhar. Então, tudo isso são portas que o estudo nos abre, né?
certo? Acho que ninguém vai escrever mais nada. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela aula de hoje, dizer que é um prazer estar com vocês mais uma vez e que se dediquem lá na plataforma, certo? Principalmente nos cursos, porque a gente não vai ter mais a possibilidade de estender, tá? Não vai ter, não, já não tem. Não aparece mais para gente, certo? Depois que eu pressionei, aí alguém escreveu aqui, tá? E colocou a meia aula. Não, tá, eu vi. Carol colocou, só para deixar registrado, esse curso me ajuda muito a buscar sempre me manter organizada. Obrigada, professora. Ô, Carol, obrigada. Oi, Dai, pode falar. Professora, sobre a nota da primeira cadeira lá que a gente pagou, não está aparecendo na plataforma. Para mim, não. Certo. Ô, Dai, me tira uma dúvida. Eu coloquei no grupo de vocês que quem não conseguisse visualizar a nota, podia me mandar? Não. Foi outra turma, então. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês mandarem um WhatsApp para mim, pedindo a nota de vocês. Porque eu não posso, gente, pela questão da proteção, lei de proteção geral de dados, eu não posso colocar quanto todo mundo ganhou lá, certo? Mas aí vocês enviam para mim, professora, eu quero saber quanto que eu tive na última disciplina. Mas, por favor, coloquem o seu nome e o nome da turma, certo? Para que eu consiga fazer isso de forma mais otimizada. Aí eu printo só a sua nota e lhe mando. Pode ser? Já que vocês não conseguem mais acesso lá na plataforma, porque finalizou a disciplina, certo? Rose colocou, vou te aperrear no pessoal. Ai, meu Deus, Rose, Deus permita que eu consiga dar conta, viu? O WhatsApp está todo atrasado. Mas a gente vai se ajudando, tá certo? Um beijo grande, meninas. Se cuidem, fiquem bem. Bom restinho de semana e até semana que vem. Viu? Tchau, tchau.